As APIs são as verdadeiras espinhas dorsais do mundo digital moderno. Elas permitem que diferentes sistemas e serviços conversem entre si. Quando você pede um carro no seu app de transporte, por exemplo, ele usa a API para consultar o mapa, verificar os motoristas que estão perto, enfim, e disponíveis, né? Usa a API para processar o pagamento, é API para todo lado. Quando você faz uma compra online, as APIs conectam o site da loja, o sistema de estoque, a operadora do cartão, enfim. Mas essa onipresença e essa função de ponte entre sistemas também tornam os APIs um alvo extremamente valioso para os cybercriminosos. Uma única falha em uma API pode expor dados de milhões de usuários, permitir fraudes financeiras, até mesmo dar ao invasor o controle total sobre uma aplicação. O problema é que muitas empresas, na pressa, de lançar novas funcionalidades, acabam negligenciando a segurança das suas APIs, deixando portas abertas para ataques ali que podem ser devastadores. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em pentest aqui na Guardiz e nesse vídeo eu vou te mostrar as vulnerabilidades mais comuns encontradas em APIs. A gente vai entender como os ataques acontecem, quais são os riscos para o seu negócio e o mais importante, como você pode proteger as suas aplicações. Então vamos direto ao ponto e conhecer os problemas mais frequentes e críticos no universo das APIs, começando com uma clássica, o Broken User Authentication, a autenticação de usuário quebrada, Então assim, a autenticação é o processo que garante que o usuário é quem ele diz ser, correto? Em APIs, isso geralmente é feito através de tokens de acesso, através de API ou outros métodos mesmo. O problema acontece quando essa validação ela é fraca ou implementada de uma forma incorreta. Um atacante então ele pode tentar adivinhar ou roubar tokens de acesso e explorar falhas no processo ali, talvez também de recuperação de senha, descobrir ataques de força bruta para descobrir credenciais. Se a API não tiver mecanismos para detectar e bloquear múltiplas tentativas de login falhas, ela se torna um alvo muito fácil para esses ataques automatizados. E o risco o invasor pode, com acesso a uma conta válida, pode se passar por um usuário legítimo, acessar dados pessoais, realizar ações em nome da vítima e, dependendo do nível de permissão do usuário, escalar o ataque para comprometer outras partes do sistema. Para se proteger, você precisa implementar um fluxo de autenticação robusto, senhas fortes, autenticação múltiplo fator, implemente mecanismos de bloqueio de contas após várias tentativas de login fracassadas e garanta que os tokens de acesso tenham um tempo de expiração muito curto. Agora vamos para a próxima falha, que ela é muito subestimada. Trata-se da exposição excessiva de dados, Excessive Data Exposure, é uma falha muito comum. Acontece quando a API retorna mais informações do que a aplicação cliente, o site, o app que o usuário vê, realmente precisa exibir. Os desenvolvedores, por conveniência, programam a API para enviar o objeto de dados completo, deixando que, para o lado do cliente, a tarefa de filtrar o que vai ser mostrado. E como que isso acontece, O atacante ele não precisa de uma ferramenta hacker super complexa aí, Ele pode simplesmente usar as ferramentas do desenvolvedor ali do próprio navegador ou também um software, de proxy para inspecionar a resposta da API. Então, mesmo que os dados extras não apareçam na tela, eles estão ali no tráfego da rede, prontos para serem capturados. E o risco, a API pode vazar informações sensíveis que jamais deveriam sair do servidor, como dados pessoais, informações financeiras, notas internas, detalhes de configuração do sistema. Mesmo que um campo pareça inofensivo, ele pode ser útil para o invasor em outras etapas de um ataque. E como se proteger? A regra de ouro nunca confie no cliente para filtrar dados. A API deve ser responsável por enviar apenas e exclusivamente os dados necessários para aquela função específica. Revise todas as respostas da sua API e certifique-se de que nenhum dado sensível ou desnecessário esteja sendo exposto. Agora vamos para a nossa terceira falha, que é a falta de limitação de recursos e requisições, o lack of resources e rate limiting. As APIs, elas são a porta de acesso aos recursos do servidor. Processamento, memória, banco de dados. Se você não controlar quantas vezes e com que rapidez o usuário pode fazer requisições da sua API, você está abrindo as portas para o abuso. Como que o ataque acontece? Um atacante, ou talvez até um script mal configurado, pode bombardear
API com um número gigantesco de requisições em um curto período de tempo. Isso é usado em ataques de negação de serviço, que visam esgotar os recursos do servidor até que ele fique lento ou simplesmente pare de responder, tirando o serviço do ar para todos os usuários legítimos. O risco disso, indisponibilidade do serviço, que significa perda de receita, dano à reputação e uma péssima experiência para o cliente. Além disso, uma sobrecarga no servidor pode gerar custos elevados da infraestrutura na nuvem. Para se proteger, basta implementar rate limiting, a limitação de taxa, para definir um número máximo de requisições que um cliente pode fazer em um determinado período de tempo. Por exemplo, 100 requisições por minuto. E além disso, definir limites no tamanho dos dados que podem ser enviados em uma requisição, para evitar que um atacante tente sobrecarregar o sistema com uploads massivos. Agora para a nossa quarta falha, é a autorização quebrada a nível de objeto, o BOL, IDOR, Broken Object Level Authorization, essa é talvez a vulnerabilidade mais crítica e mais encontrada em APIs atualmente. Ela está no topo da lista da OWASP. Ela ocorre quando a API não verifica corretamente se o usuário que está fazendo a requisição tem, de fato, a permissão para acessar ou modificar aquele dado específico. E como o ataque acontece? Imagina que, para ver seus dados de perfil, o web faz uma chamada API como api.exemplo.com/usuários/123, onde 123 é o seu ID de usuário, Um atacante logado na conta dele com o ID 456 simplesmente altera essa chamada para api.exemplo.com/usuários 123. Se a API verifica apenas se o usuário está autenticado, mas não verifica se o ID do usuário autenticado é o mesmo do recurso solicitado, ou seja, 123, ele vai entregar os dados de outra pessoa. E o risco é gigantesco, O invasor pode acessar, modificar, deletar dados de qualquer outro usuário do sistema simplesmente trocando um número na URL de requisição. Isso pode levar ao vazamento em massa de dados de todos os clientes. E como se proteger? Para cada requisição que acessa um recurso, sua API precisa fazer uma verificação explícita de autorização. O usuário logado, o dono do token, tem permissão para acessar o objeto de ID XYZ? Essa checagem deve ser implementada com todas as funções da API que lidam com dados específicos de usuários. E é aqui que um teste de intrusão profissional se torna indispensável. Nossos especialistas na Guard simulam exatamente esses tipos de ataques, tentando acessar dados que não deveriam. A gente verifica minuciosamente cada ponto da API para encontrar falhas de autorização antes que um criminoso as encontre. Se você gerenciar APIs com dados sensíveis, entre em contato conosco pelo link na descrição. Um pentest de API pode ser a diferença entre a segurança e um incidente de vazamento de dados. Agora vamos para a nossa última vulnerabilidade da lista, que é a configuração incorreta de segurança, o Security Misconfiguration. Essa é uma categoria bem ampla, que engloba uma série de erros, desde configurações padrão, inseguras até falhas na configuração de segurança da infraestrutura que suporta a API. E o ataque ocorre de uma maneira que isso pode incluir deixar cabeçalhos de segurança HTTP importantes desabilitados, exibir ali mensagem de erros detalhadas que revelam informações sobre a tecnologia usada no servidor, não usar a criptografia, HTTPS em toda a comunicação, ou manter portas de gerenciamento do servidor abertas para a internet. E o risco disso, essas configurações incorretas podem fornecer informações valiosas para um atacante planejar um ataque mais sofisticado, ou podem criar brechas diretas que permitem a interceptação de dados ou até mesmo o comprometimento do servidor. E como se proteger? Siga as melhores práticas de hardening do seu servidor, da sua aplicação, desabilite funcionalidades desnecessárias, personalize mensagens de erro para não expor detalhes internos, force o uso de HTTPS em todas as comunicações e revise regularmente as configurações de segurança da sua nuvem ou servidor de hospedagem. Mas bom, essas foram apenas algumas das vulnerabilidades mais comuns que a gente encontra em APIs. A segurança de APIs é um campo bem complexo e exige uma atenção constante. Então, a maioria das falhas, como a gente viu, pode ser evitada com bom planejamento, seguindo melhores práticas de movimento seguro e principalmente realizando verificações de segurança contínuas. Se você percebeu que as suas APIs podem estar em risco
Ou quer uma avaliação profissional para garantir a segurança dos seus sistemas e dos dados dos seus clientes, nossa equipe na Guardis está pronta para te ajudar. Fale conosco pelo link na descrição para conversarmos sobre como um pentest pode fortalecer a segurança do seu negócio. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.